dos temas do momento e não sairá da ordem do dia tão cedo. Hoje vamos falar de inteligência artificial nesta parceria do ECO com a Moraes Leitão. Vamos falar concretamente da forma como a inovação desafia a regulação e quais as últimas novidades nesta área. Temos, por exemplo, uma recente proposta de regulação de inteligência artificial pelo Parlamento Europeu. Ora, comigo nesta parceria estão, e hoje aqui para falar deste tema, estão comigo Nicole Fortunato, associada e coordenadora da Moraes Leitão, Gonçalo Rosa, associado coordenador também, e o associado Diogo Frada Almeida. Bem-vindos. Obrigado pela vossa disponibilidade. Obrigado. Nicole, vamos começar aqui com uma pergunta muito simples, que já deu origem a inúmeros podcasts, notícias, newsletters, tudo e mais alguma coisa, artigos de opinião, e ficaríamos aqui muito tempo, mas de facto, o que é inteligência artificial? Boa sorte. É isso, é boa sorte, porque não é de facto um conceito unânime na sua definição. É um conceito já muito antigo, apesar de só agora estar um bocadinho democratizado e de toda a gente falar de inteligência artificial. É um conceito que já tem, que as primeiras referências que existem são de 1955, através de John Carty, que definiu como a capacidade de colocar máquinas a mimetizar comportamentos da inteligência humana. Okay? Portanto, é a ciência e a engenharia de criar máquinas a pensar como seres humanos. Agora, devemos deixar aqui claro que pensar não significa que as máquinas passem a ser seres cientes. Estamos a falar, obviamente, de inteligência e não de consciência. Certo, e vamos tentar fazer essa diferenciação com o Gonçalo, portanto eu não vou facilitar muito, Gonçalo, na pergunta, mas de facto isto... máquinas inteligentes, não é? Esta ideia assusta muita gente. O que é que separa a inteligência da consciência? Sim, este também é todo um novo tema e uma nova discussão que está a surgir, tanto não só na definição de inteligência, mas também do que é consciência, se existe, o que é exatamente, que tipos de consciência, mas para simplificar, sim, para já a discussão está em concluir que são coisas diferentes. A inteligência é não só a aplicação dos conhecimentos, mas uma aplicação dos conhecimentos de certa forma autónoma que permita estabelecer os próprios limites da percepção da pessoa que está a aplicar esses conhecimentos. Isso distingue-nos por exemplo, de robôs que podem parecer inteligentes a fazer determinadas tarefas, mas estão simplesmente a aplicar um raciocínio ou uma estrutura lógica. A inteligência é um bocadinho mais do que isso, um bocadinho mais do que um robô, porque permite precisamente estabelecer esses limites da nossa percepção e moldar os conhecimentos e as informações que temos a essa nova percepção. Consciência é provavelmente algo mais subjetivo, é o que nos permite dizer que somos nós, que sou eu, Gonçalo, eu, Nicole, e portanto isso, exatamente, e isso toda esta discussão pode parecer um pouco teórica, mas antecipamos alguma relevância no futuro, porque à medida em que isso vemos, enfim, o exemplo mais paradigmático destes dias é o ChatGPT, prevê-se ou antecipa-se que sistemas de inteligência artificial se possam parecer cada vez mais como humanos, e isso era o que a Nicole estava a dizer, precisamente, que a definição de inteligência artificial é precisamente algo que se pareça como humanos, ainda que não seja, que pareça. Que se aproxime, não? Exatamente. E pode haver um momento em que possamos discutir até que ponto esses sistemas também passam de uma simples inteligência para algo que tenha mais consciência. Isso tem impacto, vai ter um impacto muito concreto também nas regras e como tratamos esses sistemas. Há um filme muito engraçado que estava a recuperar, o filme Her, não sei se viram, mas em que, provavelmente por ser muito sentimental, acho que é provavelmente o exemplo prático que conheço em que talvez se passe um bocadinho mais para a consciência. E tudo isto para dizer, as regras e os nossos sistemas vão ter que se adaptar a isso, porque nós atribuímos mais direitos a seres conscientes. E, portanto, essa definição não é só teórica, vai ter implicações práticas. O cinema, enfim, já foi alimentado durante muitos anos com tudo isto, não é? Sim. É engraçado até que a discussão, nós estamos aqui a discutir o que é inteligência, o que é a consciência, até a própria definição da inteligência pode ser discutível, porque depende também, culturalmente, é o que é o domínio da palavra, o domínio enfim, há uma discussão aberta neste ramo e neste tema que é muito interessante. Mas, Gonçalo, quando é que
isto se torna perigoso? Será que nos pode dar exemplos de quando é que isso acontece? Nós, sim, enfim, creio que ainda não temos, pelo menos publicamente, corrijam-me se estiver enganado, mas ainda não temos exemplos de sistemas que se tenham tornado perigosos, mas é fácil imaginar. Sim, mas é fácil, exatamente, mas é fácil imaginar quando é que isso possa acontecer. Enfim, tanto ao nível de desinformação, informações erradas, as pessoas estarem a falar com um sistema de inteligência artificial sem perceberem que é um sistema de inteligência artificial e isso ter um impacto nas suas vidas. Portanto, há esse nível de perigosidade, mas antecipa-se que à medida que sistemas de inteligência artificial se vão espalhando e nos diversos setores, que isso possa ter até consequências mais práticas. Um exemplo de há umas semanas atrás que envolveu, enfim, que foi desmentido pelo exército norte-americano, mas enfim, é um exemplo que provavelmente temos, que não é difícil imaginar, era precisamente um drone que foi programado para destruir um determinado alvo. Essa era a sua missão, mas depois foi sendo impedido progressivamente pelo seu operador. E o drone viu isso como um impedimento à sua missão e tentou matar o operador. Portanto, isto, ao nível militar, o exército norte-americano diz que era um exemplo teórico, mas que mostra que pode haver perigos. Obviamente, isto não quer dizer que não utilizemos a tecnologia, que terá as suas vantagens, como tantas outras tecnologias que vieram e que abalaram o modo como nós funcionamos e pensamos. Eu concordo aqui com o Gonçalo e gostava só de adicionar aqui uma questão que acho que é importante. Um sistema de inteligência artificial não é intrinsecamente mau, ou seja, ele aliás não é um ser ciente e portanto ele não tem essa noção de maldade para causar ou destruir a humanidade ou o que seja. Tal como as armas, por exemplo, tal como a própria energia nuclear que nós tão bem conhecemos, é uma inovação do ser humano que, dependendo das suas aplicações, pode ser utilizada para o bem ou para o mal. Depende daquilo que queremos fazer dele. Exatamente, é um meio para atingir um fim, não é um fim em si mesmo. Eu queria perguntar precisamente isso, Nicole, porque nós quando falamos de machine learning, há noções básicas que nós já usamos no dia-a-dia que são muito vantajosas. Se calhar não nos apercebemos que está a ser usado inteligência artificial, mas isso já acontece. Quando é que eticamente começa tudo a ser demasiado complexo? Qual é o limite? Essa é uma boa pergunta e, aliás, esse é um dos pilares da tal proposta do regulamento de inteligência artificial que veio com a União Europeia. Aliás, nós sabemos que, regra geral, temos blocos no mundo, China, Estados Unidos e Europa, e estes grandes blocos tendem a ser um bocadinho dispares na forma como regulam estas novas tecnologias. Os Estados Unidos não regula, a União Europeia regula imenso e a China tem um sistema próprio típico do seu modelo autoritário de governo. A União Europeia, dentro das suas preocupações de proteção do cidadão europeu, preconiza muito na sua legislação essa proteção da compreensão do cidadão comum daquilo que se está a passar consigo. Portanto, se eu lhe disser que hoje em dia, quando nós ligamos para determinados call centers, apesar de do outro lado ouvirmos uma voz humana, mas na realidade é um computador, isto acaba por defraudar um bocadinho a expectativa do utilizador. Quer dizer, imagine, pode até chegar uma altura em que está a fazer uma reclamação ou está até a discutir com uma máquina. Não é? Nós temos, aliás, notícias de que futuramente e dentro de muito pouco tempo os próprios serviços de emergência nacionais vão começar a incorporar inteligência artificial. Isto não é mau, mas eu acho é que de facto tem que haver essa consciência por parte do utilizador. Não tanto ao nível da explicabilidade do resultado, mas sim da noção de que estou a falar com uma máquina. E em relação a esta proposta de regulação que estávamos aqui a falar, esta proposta não convenceu na totalidade, ainda há aqui um longo caminho a fazer. Mas eu estava-me a recordar, por exemplo, o Elon Musk dizia que era necessário fazer uma pausa de 6 meses, porque, enfim, tudo isto estava a desenvolver muito rapidamente. O que é que nós... Qual é a sua perspectiva sobre isto? Foi o Elon Musk também, mas não só. Portanto, foi pois um não grupo, só, exatamente. Foi um grupo... Assinou uma carta aberta, não foi? Sim, sim. Um grupo de pessoas da indústria, académicos, que assinaram uma carta aberta, inclusive é o Yuval Harari, agora não me recordo o nome, mas portanto o autor do Homo Sapiens e etc., que de facto assinaram essa carta e que eu vejo essa carta como
um alerta, ou seja, espero eu que os autores, os outorgantes, os signatários dessa iniciativa não tivessem de facto como objetivo prático a paragem da evolução de sistemas de inteligência artificial ou de qualquer outra tecnologia no mundo, porque isso é absolutamente utópico. Quer dizer, bastaria violar a regra para colocar em causa tudo o que fosse essa utopia de termos uma decisão comum de parar. Mas acho que o objetivo foi muito mais mediático, no sentido de e aqui até utilizo um bocadinho uma expressão muito engraçada que vem de um filme que toda a gente conhece, que é o Jurassic Park, em que há de facto uma parte em que um dos cientistas que está no Jurassic Park diz: nós estávamos tão preocupados e tão focados em saber se conseguíamos fazer que não nos ocorreu perguntar se de facto queríamos que isto acontecesse. E portanto eu acho que este alerta desta carta é mais nesse sentido, vamos parar para perceber, ou tentem vocês consciencializar-se onde é que querem chegar com este tipo de sistemas. Designadamente para que eles sejam verdadeiramente sistemas de evolução e não de mera inovação. Não é? Exatamente, definir aquilo que queremos fazer com a inteligência artificial. Diogo, esta tentativa de regulação, e corrija-me se estiver errada, mas passa aqui por uma avaliação do grau de risco. Isto não se pode tornar altamente subjetivo? Sim, pode-se tornar de facto altamente subjetivo, mas tanto estas propostas que a União Europeia tem trazido já alguns players internacionais, como algumas empresas, a IBM e a Microsoft, têm procurado trazer algumas políticas de regulação internas das suas ferramentas de inteligência artificial que foram se desenvolvendo, para procurar mitigar um pouco essa subjetividade e os erros que podem surgir no desenvolvimento dessa aplicação. Por exemplo, na recolha analítica de dados. Procurar verificar que dados é que foram recolhidos naquela análise. Monitorizar essa aplicabilidade prática. E, no fundo, criar um sistema um pouco mais objetivo, um pouco mais regulado do ponto de vista das empresas, para trazer mais transparência ao consumidor, ao cliente final, ao utilizador que vai utilizar essa ferramenta de inteligência artificial. Mas para quem nos está a ouvir concretamente, portanto, tudo isto passará por uma avaliação de risco. Se o risco for muito elevado, o projeto é anulado, é bloqueado, é isso? É, mas eu gostava um passo atrás. Atenção que, apesar de nós estarmos agora em sede europeia a discutir uma proposta de regulamento para regular a inteligência artificial, não nos esqueçamos que as leis gerais em si já podem elas próprias ser suficientemente eficazes para invalidar ou tornar ilícita a utilização de um determinado sistema de inteligência artificial. Quer dizer, a Constituição da República Portuguesa já prevê o princípio da não discriminação, independentemente de como é que esse resultado discriminatório ocorre. Portanto, convém que as empresas não estejam só à espera do regulamento para... Isso já aconteceu, Nicole? É assim, tanto quanto eu sei, eu acho que já aconteceu mais. Nós ouvimos falar mais dos casos mediáticos no estrangeiro, portanto, os casos da Amazon, que durante 5 anos excluiu do seu processo de recrutamento de mulheres porque não se apercebeu que o algoritmo estava a assumir uma variável. É sempre complexo, não é? Exatamente. Ou casos de score credit, em que de facto há pessoas que são excluídas e não conseguem perceber porque é que estão a ser excluídas num determinado. Portanto, existem casos mediáticos internacionais que já vão aparecendo e que vão sendo resolvidos pelas jurisdições locais com as leis que existem. Portanto, mas sem dúvida que isto que o Diogo estava a dizer é extremamente importante, que é, na ausência de uma regulação específica, é muito importante, até por interesse próprio do negócio, até para ter consciência daquilo que a própria empresa está a desenvolver. Que a empresa, quando aplica sistemas de inteligência artificial, sejam eles quais forem, até pode ser análise analítica pura e dura, que faça uma espécie de autorregulação, e é uma coisa relativamente simples de fazer, que não vai impactar o negócio, de forma a garantir que está a trilhar os caminhos certos para ter estas ferramentas bem desenvolvidas e implementadas na organização. E existem áreas que à partida nós já sabemos que podem ser bloqueadas. Por exemplo, eu recordo-me que na discussão dos eurodeputados existia, por exemplo, a questão das redações nos jornais, porque à partida seria uma área em que não existiria... Por causa da desinformação que o Gonçalo estava a referir, ou seja, a proliferização de fake news, a desinformação é um dos principais riscos de sistemas de inteligência artificial, porque eles replicam massivamente um determinado resultado. O mesmo com a questão da privacidade. Há, de facto, riscos enormes, e hoje em dia até já existem alguns professores académicos muito conhecidos a dizer se não vamos ter que sacrificar a privacidade, ou, aliás, ainda mais grave do que a questão das redações, é o social scoring, que é uma coisa que nós sabemos que existe, por exemplo, em estados autoritários, mas que nós, na União Europeia, isso seria completamente contraproducente e contrário aos valores, aos pilares
de formação da União Europeia. Diogo, eu sei que tem dúvidas na questão da condução autónoma, por isso... São dúvidas e ao mesmo tempo um grande fascínio, porque o setor automóvel, a indústria automóvel, é de facto um dos grandes veículos da promoção das ferramentas de inteligência artificial. Aliás, existem vários níveis ligados ao desenvolvimento da condução autónoma, mas ao mesmo tempo que existe um grande apreço pela sua evolução da inteligência artificial associada à condução autónoma, existem outros aspectos que devem ser acautelados e que são de difícil regulação, como por exemplo responsabilidade em caso de acidente. Quem é que é o responsável? É o condutor automático? É o condutor físico? É o fabricante do próprio automóvel? São questões em aberto. Ou em caso... Nessa questão, desculpe interrompê-lo, mas Diogo, nós partiremos sempre do princípio que se existe uma condução automatizada, não é? Que poderá ter mais falhas do que a condução efetiva com condutores, ou não? É esse o risco? Depende do risco, depende do nível, do grau em que a condução autónoma se situa. Por exemplo, existem graus mais básicos em que a condução autónoma, por exemplo, está muito ligada ainda à aceleração e à travagem, e há outros em que requerem ainda a intervenção humana, por exemplo, para contornar obstáculos. Portanto, há vários níveis. Mas é engraçado que a Filipa tocou aí num preconceito que é muito social. Não é? É verdade. Ou seja, a maior parte das pessoas ainda são muito mais exigentes hoje em dia com sistemas de inteligência artificial do que são com o próprio ser humano. Ou seja, eu tolero melhor o erro do ser humano, porque também sou ser humano e portanto também sei que falho, do que tolero o erro da máquina. O que também faz sentido porque a máquina massifica esse erro. Portanto, um juiz que se engane e condena um inocente tem efeitos naquele inocente, não vai massificar o resultado e portanto as preocupações também têm que ser diferentes. Mas é engraçado que essa forma de pensar um bocadinho biased, um bocadinho preconceituosa com a máquina é uma coisa muito Foi uma provocação. Não, mas ainda bem, porque acho que é muito o que as pessoas, enfim, na maioria... Positivamente associam. E voltaria à questão teórica da relevância da consciência para estas coisas. Exatamente. Provavelmente nós somos mais tolerantes com seres humanos porque... Lá está, somos mais conscientes e temos mais simpatia para com eles e, portanto, temos mais tolerância do que máquinas que têm que agir direitinho e não erram como nós. Portanto, claro. Um dos exemplos práticos da relevância da consciência. Gonçalo, vamos entrar na regulação propriamente dita. O que é que podíamos aqui destacar? Já falámos aqui de algumas coisas, mas o que é que podíamos destacar daquilo que está em cima da mesa? Enfim, a regulação é, de facto, uma das respostas ao controle dos sistemas de inteligência artificial e é um desafio em si mesmo. Primeiro, porque que tipo de regulação? Algo como a União está a fazer, uma regulação maior, muito abrangente, que demora muito tempo a negociar, mas que é certa, que as empresas sabem que vão aplicar, que tem provavelmente um efeito mais abrangente do que a União. Portanto, este tipo de regulações é importante para dar esse primeiro passo, versus, por exemplo, algo que a própria União, em conjunto com os Estados Unidos, também está a ponderar, que é algo mais suave, ou seja, quase um código de conduta a que as empresas aderem, que não é tão exigente do ponto de vista do procedimento legislativo e que está a funcionar muito mais rapidamente. E este equilíbrio é difícil de atingir e vai ser um dos desafios dos próximos meses, anos, porque uma regulação neste campo, num campo que avança tão rapidamente que daqui a uns meses estaremos já numa situação completamente diferente, é importante que seja uma regulação ágil e com objetivos bem definidos, para que não se criem casos como já aconteceram no passado, em que quando a regulação intervém, já está ultrapassada, apesar de reconhecermos que o resultado até possa ser interessante e benéfico, mas a realidade já foi ultrapassada. Isso aconteceu, só para dar um exemplo muito rápido, na decisão da Comissão contra a Microsoft a propósito do Windows Media Player, quando o Windows Media Player vinha e vem incorporado no Windows e, portanto, a Comissão tinha preocupações que outros concorrentes pudessem também entrar no sistema operativo
Windows, que era no fundo a porta de entrada para os consumidores. Entretanto, quando o caso acabou, já havia iTunes, já estávamos quase no Spotify, portanto, essa questão foi ultrapassada. O famoso Windows N, ou melhor, não famoso para meia dúzia de geeks juristas que ligam a estas coisas, ou seja, era um sistema operativo que não tinha Windows Media Player, provavelmente perdeu a sua utilidade. E, portanto, esse é o desafio aqui. É algo que seja, que tenha objetivos e resultados, mas que seja ágil o suficiente. Quando falamos de tecnologia, tudo isto corre muito depressa, não é? Portanto, é difícil, é um desafio. Exatamente. Eu aqui tenho duas questões em relação a isto, porque para já, chegar a acordo entre todos os Estados-membros é difícil, portanto, criar um enquadramento comum é difícil, porque quando estamos aqui a falar destas coisas, falamos, por exemplo, da discriminação, não é? Temos aqui questões sociais, que são muito próprias de país, diferem de país para país, questões culturais, questões políticas até. Portanto, como é que se chega a esse consenso dentro da Europa? E depois o efeito Bruxelas, como é que tudo isto depois pode passar para outras relações internacionais? Enfim, esse é um processo que estamos a passar neste momento. O ACT já está numa fase relativamente avançada do processo legislativo, o processo já está praticamente concluído no Parlamento Europeu e, portanto, vai passar para uma nova fase, mas de qualquer forma prevê-se que a sua aplicação só ocorre daqui há alguns anos. Enfim, está tudo a ser discutido. O efeito Bruxelas é muito interessante porque a legislação europeia normalmente tem um âmbito extraterritorial muito alargado, porque afeta empresas que tenham atividades na União, ainda que não estejam cá sediadas. Portanto, a verdade é que empresas dos Estados Unidos, China, Japão, vão ter que olhar para o ACT e conformar-se com ele. Aliás, eu até aproveitava aqui para acrescentar, por exemplo, o documento foi lançado em abril de 2021 e já estava quase a ser aprovado quando em abril deste ano abrimos todas as luzes porque tínhamos um ChatGPT a aparecer. Não é? Portanto, isto mostra o quão necessário é este efeito útil que o Gonçalo estava a dizer, que é a União Europeia não pode estar tão presa naquilo, na nossa opinião, não é? Portanto, deve haver regulação, mas não deve estar presa no detalhe, sob pena de ser ultrapassada pela própria tecnologia. Porque senão o que é que pode acontecer? É termos aqui um efeito Uber, ou Airbnb, ou desculpem aqui as expressões, da inteligência artificial, que é a Uber, se há uns anos atrás nos viessem perguntar se alguma vez podia existir em Portugal, pelo menos, eu diria que não, porque tínhamos todo um monopólio de transporte de passageiros de uma determinada forma. Mas o facto de repente, ganhar milhões de utilizadores no mundo inteiro acabou por fazer com que a economia se sobrepusesse ao direito. E é isto que nós também achamos que não é prudente acontecer num contexto de regulação de inteligência artificial. E lhe perguntar precisamente isso, porque identificámos aqui um problema, não é? Como é que isto se resolve, Nicole? É assim... Eu acho que aqui o consumidor acaba por ser ele a ditar as regras. Dita um bocadinho as regras, ou seja, quando o produto é bom e quando, como foi o caso do ChatGPT, em 2 semanas ganha 1 milhão de utilizadores, e atenção que a Netflix demorou 10 meses a conseguir isto. Aliás, a Netflix a Meta demorou 10 meses e a Netflix 3 anos. E quando de repente uma ferramenta destas consegue ultrapassar todas as plataformas que hoje em dia conhecemos e que quase que dão nome ao produto desta forma, é muito difícil nós criarmos bloqueios, não é? Portanto, o que é que eu acho? Sem dúvida a legislação é fator de confiança. E, portanto, nós precisamos trazer essa legislação para que os consumidores continuem a confiar no produto e nas evoluções do próprio produto que interessam à empresa. Agora, houve até há pouco tempo um artigo muito interessante de uma publicação internacional que dizia que o Reino Unido estava na posição ótima para regular a inteligência artificial. Porquê? Porque não era tão liberal como os Estados Unidos, nem tão reguladora como a União Europeia, não é? Portanto, podia estar ali num campo médio que interessaria a empresas e consumidores. E eu acho que se calhar a União Europeia deveria explorar essa hipótese para ela própria. E Nicole, o que é que as empresas devem fazer? O que é que devem estar atentas quando entram neste mercado? Quais são as ferramentas que devem ter para lidar com a inteligência artificial? É muito importante, tal como eu tinha dito, ou seja, esta noção de que, e que reforço, as nossas leis já podem regular estes sistemas, ainda que de uma forma generalista. O que eu acho que pode ser uma ótima preparação, e já temos trabalhado com algumas empresas nacionais e estrangeiras nesse sentido, é a tal autorregulação que só foi referido, que o Diogo referiu, não é? Exatamente. Portanto, a criação de políticas internas
que de alguma forma já vão acolhendo aquilo que futuramente o regulamento de inteligência artificial vai acabar por obrigar, não é? Portanto, começar a haver esse caminho da autorregulação que as Big Corps já estão a fazer e que em Portugal já existem empresas que estão a fazer. E nós podemos, obviamente, ajudar nessa parte. Diogo, já há empresas que estão a fazer, como diz a Nicole, e há alguns exemplos que nos possa dar. Na prática, como é que isto funciona? Portanto, as empresas, na prática, implementam, fazem um plano de estruturação, de delimitar nos seus projetos, avaliar os riscos que essa ferramenta poderá ter. As ferramentas de inteligência artificial são muito ligadas à recolha de dados e, portanto, monitorizar, antecipar os riscos e procurar, de alguma forma, ser o mais transparente possível para com os seus utilizadores no impacto principal que a utilização da ferramenta artificial e a utilização desses dados recolhidos poderão ter na sua pessoa e na sua vida pessoal. Ou seja, aliar um pouco da prevenção, da monitorização e da transparência para com o utilizador final. Portanto, elaborar ao passo que se desenvolve tecnicamente a ferramenta, pensar de um ponto de vista de planeamento, de evitar a criação de riscos de utilização dessa ferramenta. Fazer uma autorregulação, não é? Fazer uma autorregulação no caminho do desenvolvimento da ferramenta de inteligência artificial. Eu acho que possivelmente o processo de recrutamento será um bom exemplo disso, não é? Porque Sim, isso já acontece. O controle, isto é sobretudo gestão de risco para as organizações e isto é muito importante porque, ao contrário do erro do ser humano, como eu tinha indicado, o erro da máquina pode massificar e tornar-se desastroso para a empresa, como se viu aqui, por exemplo, no caso da Amazon, no caso do recrutamento, e outros exemplos existem. Mas é engraçado que mesmo em empresas nacionais, o que nós temos acompanhado, utilizações aparentemente inocentes de algoritmos, não é? Colocam ali algumas fragilidades que na altura ninguém pensou, não é? E, portanto, o que é importante é fazer esse caminho de monitorização, de controle, de haver políticas internas, e não é nada que vá ser mais uma pedra no sapato das equipas que querem vender, não é? Porque temos sempre esta tensão entre o compliance e quem quer vender e quer despachar rápido um processo, mas há processos que hoje em dia já estão instituídos nas empresas que se pode aproveitar para adicionar mais um bocadinho para prever regulação para estas matérias. Nós estamos quase a terminar, mas eu gostava que perspectivasse um bocadinho o futuro da regulação nesta área. Como é que será? A curto, médio prazo, o que é que vai acontecer? Enfim, acho que estes regulamentos efetivamente vão avançar. Os processos legislativos estão avançados e as várias jurisdições estão a pensar nisto. Ou seja, não corremos o risco de aparecer outra coisa qualquer que atrase novamente. Admito que sim, sim, neste campo. É uma questão de perguntar ao exatamente, também eles dizem já. Vou perguntar. Falar em Sam Altman, enfim, a proposta do OpenAI para a regulação é interessante porque levanta um problema um bocadinho mais high level, que é, obviamente, temos a regulação no Reino Unido, na União, nos Estados Unidos, mas há múltiplas jurisdições, centenas de possíveis jurisdições a nível mundial. E algo que, enfim, infelizmente a guerra da Ucrânia nos mostrou muito claramente é que nem todos estamos completamente alinhados em determinados princípios que nós consideramos orientadores, outros países não tanto. Portanto, no desenvolvimento de sistemas de inteligência artificial, provavelmente vai haver aqui algum choque entre alguns blocos e, portanto, a proposta do Sam Altman era precisamente uma agência mundial, algo como há para as atividades nucleares, para garantir que, pelo menos nas atividades de grande risco, que haja algum entendimento mundial a esse respeito. Então percebemos porque é que no público geral isto assusta, não é? Porque já estamos nesse nível. Esse é provavelmente o principal risco e o que estará mais na mente das pessoas, mas enfim, depois há todos os sistemas de inteligência artificial que estão no nosso cotidiano, não têm esse potencial destrutivo, e eu concordo que vejo com maior facilidade
algo mais próximo de códigos de conduta, de implementação de práticas, porque é muito mais rápido e muito mais ágil e que provavelmente também vai cumprir os objetivos, se calhar não de uma forma tão ótima como uma regulação, mas... o ótimo é amigo do bom. Exatamente. Exatamente. Mas, Nicole, nós estávamos aqui até a falar da definição de inteligência artificial. Não se torna difícil no vosso trabalho, às vezes, trabalhar com conceitos tão vagos? Faltam-se objetivos? Esse é o nosso principal desafio e em particular mesmo quando tentamos regular e se nós olharmos para a proposta de inteligência artificial da União Europeia, tudo aquilo traz conceitos altamente vagos e discricionários, aliás, como é o timbre normal da União Europeia em quase todos os seus diplomas. Portanto, sim, é um desafio, mas obviamente depois também já existem algumas linhas orientadoras de decisões de tribunal e etc., que nos acabam por poder ajudar a indicar o melhor caminho que o cliente deve seguir na interpretação de determinados conceitos. E, enfim, o próprio conceito de inteligência artificial foi alvo de revisão agora com a proposta de regulamento, portanto, enfim. É um desafio, mas estamos cá para ajudar a isso, não é? Essa é a vossa missão, Essa esta é a atualização. Gonçalo, Nicole e Diogo, muito obrigada. Muito obrigado. Vamos continuar a falar de inteligência artificial. Vamos ter um episódio até específico sobre a questão do recrutamento. Portanto, continuo connosco nesta parceria do EC com a Moraes Leitão. Até lá.